Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, com muita alegria para levar até vocês o programa Luz na Penumbra, programa que nós estamos apresentando a partir de agora, é o estudo de obras póstumas, esse livro maravilhoso que foi publicado depois do desencarne de Allan Kardec, como o próprio nome, o próprio título já diz, né? Estou recebendo aqui mais uma vez o meu querido irmão, meu padrinho de casamento, Henrique Parente, nosso irmão, amigo. Muito obrigado, Henrique, por ter aceito o nosso convite mais uma vez. É com muito prazer estar ao lado de um amigo, de um irmão, e pensar, refletir, lendo também, né, ensinamentos tão profundos que nos ajudam, nos esclarecem e nos ajudam a compreender o mundo que a gente vive. Não só o mundo exterior, mas também o mundo interior. Com certeza. Esse é fundamental. O interior é que reflete o exterior. O exterior é só a projeção do nosso interior, como temos nestes últimos programas estudado, né? Exatamente, o estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento, que é este capítulo que estamos analisando, né? Conversando a respeito, para a gente poder entender o que Kardec quis dizer com esse estudo muito interessante. Eu confesso que nunca tinha prestado muita atenção nesse ponto, né? Mas fazendo esse estudo, ele nos traz ensinamentos tão interessantes, que esclarecem tanta coisa que você fica até estupefato. Kardec nos mostra que nós recebemos esse fluido cósmico universal, o nosso pensamento, ele imprime uma individualização nesse fluido, que está em contato conosco, né, mais propriamente dentro de nós, entre aspas, é claro, e aí, ao imprimirmos o nosso pensamento nesse fluido, ele é enviado para onde nós o mandamos. Normalmente, quem capta o nosso pensamento é quem está em sintonia conosco, né? O fluido é atraído pela sintonia. Não é algo que... Não, eu vou atrair esse pensamento, mas eu não estou em sintonia, então não vou atrair esse pensamento. Por isso que é tão importante, terminamos o programa anterior falando do treinamento do pensamento. E queria até que o Henrique falasse um pouquinho mais como é treinar o pensamento para, ao invés de ficar pensando em coisas negativas, ao invés de ficar com medo de pegar o coronavírus, lembrando sempre que todas as orientações das autoridades sanitárias do nosso município, do nosso estado, do nosso país e do mundo inteiro têm que ser seguidas. Não é porque nós somos espíritas, não temos medo da morte, que nós vamos sermos irresponsáveis para fazer algo que está contra as determinações das autoridades de saúde. Mas treinarmos o nosso pensamento para cada vez mais gerarmos coisas positivas. Então, como é que se treina o pensamento, Henrique? O pensamento, como a vida, né, é um treinamento para o que vem, né, posteriormente. É claro que não é fácil porque a gente se acostuma de maneiras diferentes a viver e a olhar as coisas, né? E isso demanda da gente um esforço. Por isso que a palavra é treinamento, né? Para que a gente pouco a pouco vai se adequando ou se aproximando de algo que seja mais ideal. Naturalmente a gente vai levar um tempo para isso. Então os nossos pensamentos, eles estão vinculados à nossa experiência como espírito, começa aí. Nós já vivemos milhares de vezes, passamos pelos reinos da natureza e assim por diante. Nós somos uma espécie de resultado de tudo o que ocorreu, né, para trás. Mas
na posição que nos encontramos, onde procuramos, né, um conhecimento superior, onde percebemos na orientação cristã, por exemplo, o caminho que a gente entendeu que deve seguir, e isso está dentro de nós. Não é à toa que nós estamos vinculados, buscando sempre coisas ligadas ao cristianismo, a Jesus, e vamos nos vinculando a essas tais coisas. Mas também estamos absorvidos pelas nossas experiências e pelo momento presente, né, que a atualidade nos confere. No entanto, a gente começa por vontade própria, a buscar entrar em contato com coisas melhores, superiores. E isso é um desejo, é uma vontade voluntária nossa. Então, o que a gente não pode fazer é assim, desde já entender que já estamos lá. Que aí, não chegamos. Muitas vezes torna hipocrisia. A gente é o que é, nós somos homens de nossa época. Temos as dificuldades que de variada ordem, né? Às vezes intelectual, porque não tivemos acesso a muita informação, a escolaridade e assim por diante. Mas isso não quer dizer que não sejamos capazes de compreender coisas mais profundas. É uma questão apenas de linguagem, né, de um texto, a dificuldade. Muitas vezes a pessoa nessa vida, ela está neste momento analfabeta das letras, mas isso não quer dizer que ela não possa ler o que a vida ensina. E outras encarnações, ela pode ter sido uma pós-graduada em alguma área. Nós sabemos que existem os filtros, quando nós reencarnamos, existem vários filtros que são aplicados à nossa memória, para que exatamente ao barrarmos determinada característica, determinado conhecimento, possamos desenvolver outro lado. É como nós vemos os nossos irmãos que nascem cegos, por exemplo. Eu me lembro muito do Luiz Antônio Mileco, é óbvio, minha referência nesse campo. Ele nasceu cego e ele sempre dizia, desenvolveu uma audição muito grande, um tato fantástico. Eu não consigo saber como é que lê Braille. É interessante. Eu passo o dedo ali, eu não tenho tato para isso. Mas eles desenvolvem essa capacidade aumentam a capacidade do tato, da audição, do olfato e por aí vai. Né? É verdade. Então, nós nascemos, às vezes, como o Henrique lembrou, e ficamos sem estudo físico, mas dentro de nós tem aquele conhecimento todo, que ele está travado, não pode vir para o nosso consciente, fica no nosso ou supraconsciente ou inconsciente, né? Dependendo. E não vem para o consciente porque isso não iria facilitar o ensinamento que nós temos que ter, a aprendizagem que nós temos que ter, né? A vida ou é prova ou é expiação. Agora, em sentido maior, tudo é uma prova para que a gente nos tornemos pessoas melhores, né? Cidadãos e espíritos melhores do que fomos ou estamos sendo. Essa é a ideia. É isso aí. Então a gente se vincula, muitas vezes, a um exercício do pensamento. É importante você ter um foco específico. Por exemplo, as doutrinas orientais orientam a pessoa a focalizar na respiração. E exercícios ligados ao processo mindfulness, por exemplo, onde a gente estabelece um vínculo com a respiração e deixa observar ou passa a observar as coisas que vêm à nossa mente, que envolvem muitas circunstâncias. Só para dar uma ideia, a gente às vezes passa o olhar pelo local que a gente está, ou por uma sala que seja, e a gente sabe que tem um objeto X, objeto Y, e assim por diante, e a gente traz à memória esses objetos de alguns instantes observados para o que eles chamam de nossa respiração. Então a gente nunca perde o foco. Às vezes pensamos no local fora e nas coisas que a gente sabe que existem ou que estão acontecendo, mas a ideia é não se apegar a nada, nenhuma dessas coisas. Deixar tudo acontecer. Isso é uma forma de treinamento, de desenvolver a percepção do que está fora, muitas vezes ao mesmo tempo do que está dentro. E isso ajuda a gente estabelecer um ponto de equilíbrio na relação com a vida interior, do chamado inconsciente, e com a vida exterior, que é o que a gente está vivendo, né? Nesse estado, desse momento. Então, tudo é um treinamento do pensamento. E aí a gente se vincula e até percebe, através
desses exercícios, quais são as coisas que mais nos interessam, que estão mais vinculadas a nós. E se a gente perceber que muitas coisas negativas estão flutuando em torno dos nossos pensamentos, a gente pode e deve, por vontade própria, buscar outras coisas. Mas não é para essa coisa boa chegar a engolir, destruir o que é negativo. Porque o que é negativo faz parte da nossa história. Verdade. A gente não pode negligenciar, já dizia Jung, a sombra, o arquétipo sombra. Aquele modelo primordial que está dentro de nós, do nosso inconsciente, que representa as coisas obscuras e negativas. Porque todas essas coisas fazem parte da nossa vida e a nossa história. A gente não tem que se envergonhar disso, de ter sido, em algum momento da vida, um criminoso, ou roubou, ou matou. É claro que essas coisas não são coisas deliciosas, agradáveis, não são, mas fazem parte da nossa história. O que eu me torno a partir disso, no sentido de tornar-me uma pessoa melhor, isso que é interessante. Então, eu precisei agir daquela maneira horrível? Sim, eu precisei. Por algum motivo eu agi daquela maneira. Mas o que eu posso tirar de bom dessas coisas? E dar um novo significado, que a gente chama de ressignificar. E transformar aquilo que o Paulo de Tarso dizia do homem velho no homem novo. E no futuro, todas essas coisas negativas vão ficar esquecidas. Esse esquecida não é no sentido de nunca existiram, mas é que elas não vão fazer mais sentido, porque elas já deram pra gente o necessário. E é a partir delas que eu fui construindo o alicerce da pessoa que eu me tornei. Isso é individualidade. Isso é espírito que alcança a sua perfeição como um ser único. O Jung dizia o termo, usava a palavra indivíduo, aquele que não se divide. Né? Exatamente por isso, porque somos singularidades. Então Deus cria de maneira tão maravilhosa as coisas, que apesar das coisas serem parecidas, elas não são idênticas. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. O nosso programa hoje, Luz na Penumbra, estuda obras póstumas, como você já sabe, né? Estamos aqui com o nosso irmão Henrique Parente, e nosso propósito é exatamente avaliar, dentro de obras póstumas, coisas importantíssimas para que nós possamos usar. Porque o estudo é muito importante, mas o estudo só é muito importante porque ele vai ser aplicado em nossa vida. É uma transformação moral constante. Eu tenho conversado com vários amigos, há alguns anos já que isso me veio à mente, eu achei muito interessante, que é a questão do nosso foco. Nós queremos treinar o nosso pensamento, mas como é que eu treino o meu pensamento? O Henrique já deu várias dicas e eu diria para vocês o seguinte, que eu tento fazer, mais uma vez, eu tento fazer, não faço. Paulo de Tarso que diz, né? Aquilo que eu devo fazer, ainda não faço, mas aquilo que eu não devo fazer, estas ainda faço. Mas é interessante fazer assim, uma espécie de lista. Pega um papel, uma caneta, um lápis, enfim, e vamos listar sem reserva, sabe? Nós vamos nos despir perante nós mesmos. Vamos colocar nesse papel todos os defeitos que a gente acha que tem, que a gente identifica. Eu vou pegar ali, vou botar todos os defeitos que eu identifico em mim. Depois eu vou fazer uma classificação, ou seja, vou ver qual é o pior defeito daquela lista que eu fiz e vou botar ali número 1, aquele defeito. Aí depois o segundo maior e vou nessa ordem decrescente, até o último. Quando eu terminar, eu vou virar a página e vou começar do último para o primeiro. Por quê? Porque os defeitos mais difíceis, se nós começarmos a combater pelos defeitos mais difíceis, nós vamos, fatalmente vamos ter uma decepção conosco, que nós não vamos conseguir vencer de primeira, talvez não de segunda, talvez não de terceira. Mas quando nós começamos pelo defeitinho mais leve, tipo jogar papel de bala na rua, eu vou passar a não jogar mais papel de bala na rua. Esse é outro ponto que nós chamamos muita atenção. Nós não devemos focar no erro e sim no acerto. Mas você não está falando para fazer uma lista dos erros? Sim, para saber qual é o contraponto, qual é o contrário daquele erro. Eu posso pensar, eu não vou mais jogar papel de bala na rua. Seria uma coisa interessante.
Mas eu posso pensar assim, eu vou passar a jogar este papel de bala na lixeira. Se eu não tiver uma lixeira na rua, eu coloco no meu bolso, numa bolsa, né? Em qualquer lugar que eu possa, quando encontrar uma lixeira, jogar esse papel. Isso é um exemplo muito simples, muito banal até, muitos podem dizer. Mas é aquilo que Jesus fala. Foste-me fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, né? Na parábola dos talentos. Seria um exercício interessante, Henrique, fazer? Eu acho interessante, até porque existe, pode, deve existir muitas técnicas. Sim. Que é justamente a prática de alguma coisa que tem, no caso, um objetivo, que é o objetivo de me tornar uma pessoa melhor. O que a gente não pode fazer é estabelecer aquele senso comum da ansiedade, de querer fazer uma coisa já querendo alcançar o objetivo, o final. Não é por aí. Porque, já disse Jesus também, né? A gente reconhece o trabalhador, quando está pronto, o serviço aparece. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, e assim por diante. Deus sabe avaliar as coisas. Deus é aquele que sonda os rins, conhece o nosso profundo, o nosso interior. Então, as oportunidades surgem à medida que a gente se coloca exatamente nesta posição, onde a gente desenvolveu o suficiente para poder fazer certas coisas. E aí vem as oportunidades de experiência, de trabalho e assim por diante. Para que a partir dali a gente desenvolva cada vez mais. É isso. Mas nós não lemos ainda o texto de hoje, né? Vamos ler. Vamos ler o texto de hoje que Kardec nos traz nesse estudo maravilhoso de obras póstumas. Estamos no capítulo que trata do estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. Então vamos dar continuidade aqui. Kardec diz o seguinte: a teoria das criações fluídicas e, por conseguinte, da fotografia do pensamento é uma conquista do moderno espiritismo e pode, doravante, considerar-se como firmada em princípio, ressalvadas as aplicações de minúcias que hão de resultar da observação. Este fenômeno é incontestavelmente a origem das visões fantásticas e desempenha grande papel em certos sonhos. Quem na Terra sabe de que maneira se estabeleceram os primeiros meios de comunicação do pensamento? Como foram inventados ou antes descobertos, dado que nada se inventa, pois que tudo existe em estado latente, cabendo aos homens apenas os meios de pôr em ação as forças que a natureza lhes oferece. Quem sabe quanto tempo foi necessário para que os homens usassem da palavra de modo perfeitamente inteligível? Aquele que soltou o primeiro grito inarticulado tinha, sem dúvida, uma certa consciência do que queria exprimir, mas os a quem ele se dirigiu, nada a princípio compreenderam. Só ao cabo de longo lapso de tempo se verificou a existência de palavras convencionadas, depois a de frases abreviadas e, por fim, discursos inteiros. Quantos milhares de anos não foram necessários para que a humanidade chegasse ao ponto em que hoje se encontra? Cada progresso nos modos de comunicação, nas relações entre os homens, foi sempre assinalado por uma melhora no estado social dos seres. À medida que as relações de indivíduo a indivíduo se tornam mais estreitas, mais regulares, a necessidade se faz sentir de uma nova e mais rápida forma de linguagem, mais apropriada a pôr os homens em comunicação instantânea e universalmente uns com os outros. Por que não teria cabimento no mundo moral de encarnado a encarnado, por meio da telegrafia humana, o que ocorre no mundo físico por meio da telegrafia elétrica? Porque as relações ocultas que ligam de maneira mais ou menos consciente os pensamentos dos homens e dos espíritos, por meio da telegrafia espiritual,
não se generalizariam entre os homens de modo consciente. Só para terminar, esse texto está interligado e é muito ruim nós pararmos, né? A telegrafia humana, diz Kardec. Aí está uma coisa de molde certamente a provocar o riso dos que se negam a admitir o que não caia sobre os sentidos materiais. Mas que importam as zombarias dos presunçosos? As suas negações, por mais que eles as multipliquem, não obstarão a que as leis naturais sigam seu curso, nem a que se encontrem novas aplicações dessas leis, à medida que a inteligência humana se ache em estado de lhes experimentar os efeitos. Henrique, Kardec mais uma vez logicando de forma bem racional, bem coerente. Olha, se existe aqui no plano físico uma telegrafia, à época Kardec escreveu, claro, antes de 1869, que foi o ano que ele desencarnou, a telegrafia era o grande meio de comunicação, principalmente à distância. Uhum. E era por impulsos elétricos. Um aparelho digitava, entre aspas, né, dava toques ali num determinado local. Esses toques eram transmitidos pela rede elétrica, por um determinado cabo que tinha ali energia elétrica e que chegava em outro local reproduzindo exatamente os toques que eram dados pelo aparelho que originava. Kardec então diz, se a comunicação física é possível nestes meios, por que não a telegrafia espiritual? Verdade. Hoje em dia a gente percebe com o desenvolvimento da tecnologia, né, técnicas muito superiores àquelas que Kardec vivenciou. E a gente percebe, hoje, mais do que naquela época, pessoas tão comuns como a maioria de nós, em relação a muitas coisas, né, coisas incríveis a respeito do que a alma humana é capaz de fazer. Uhum. Quando a gente compreender como funcionam as coisas. Verdade. Hoje a gente ainda está tateando no escuro, como falamos várias vezes, né? E essas coisas todas vão ser muito naturais para nós. O Kardec está nos explicando, nos dando uma aula fantástica do pensamento humano, como é que ele se transmite, como é que a espiritualidade enxerga esse pensamento. Uhum. O André Luiz, em 1940, aproximadamente, 40 e pouco, 40, 50, enfim, ele traz, através da mediunidade do Chico Xavier, uma visão que o espírito enxerga a nossa tela mental, como se fosse uma tela de TV mesmo. Kardec já tinha explicado isso, claro, na codificação, e a gente entende hoje a visão que os espíritos têm do nosso pensamento. Muito a aprender. É verdade. Né, com o passar dos tempos, daqui para frente, nós vamos descobrir um mundo que a gente não fazia ideia que existia, ou pelo menos assim, cogitávamos como uma fantasia. Eu não diria como nesses filmes que às vezes passam por aí, mostrando um futuro muito distorcido, que é uma concepção humana, né? Uhum. Entre um desenvolvimento tecnológico, mas ainda uma moral muito estúpida ainda, me perdoa a expressão, né? Muito de baixo nível, até em relação a outros mundos e à vida em outros mundos. Verdade. Quando a gente caminha com o pensamento vinculado a coerência a que Jesus nos trouxe a partir da sua orientação e com o que o Espiritismo vem fazer, dando continuidade ao pensamento de Jesus, o futuro se desenha de maneira muito diferente para a gente, não como uma fantasia, mas como uma realidade, com os pés no chão. É isso aí, meus queridos irmãos, e com os pés no chão vamos encerrando mais esse programa Luz na Penumbra, estudo de obras póstumas. Aqui, obrigado, Henrique Parente. Muito obrigado a você, João, a rádio e a paciência dos nossos ouvintes, amigos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade. É isso aí, meus irmãos. Até o próximo programa, se Deus assim permitir. Até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de forma sequencial. Estamos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e tratando já há alguns dias do duelo, do tema o duelo. São várias mensagens e hoje temos aqui o nosso estimado Antônio para trazer para nós informações preciosas para que nós possamos conseguir iniciar um trabalho de despojamento do orgulho que nós descobrimos através desses estudos, que é o causador de toda essa violência que, dentre elas, pode acontecer como duelo. Não é isso, Antônio? Exatamente, Marta. Então, Antônio, eu vou pedir que você, vou te dar um olá, seja bem-vindo, e pedir que você... Estamos juntos, Marta. Estamos juntos, querendo que você traga as suas reflexões para nos auxiliar a fazer esse exercício de despojamento do orgulho. É uma tarefa difícil, hein, Marta, que você está me dando. Eu não tenho a menor condição de, no momento, pelo menos, de me livrar disso ainda. Orgulho, egoísmo, entendeu? Vaidade, inveja, ódio, vingança, violência. Todo esse quadro, quando eu chegar aqui, ou numa palestra e falar, nós, homens, no caso, humanidade, né? Não o homem, gênero masculino, mas nós, o homem, o ser humano, temos todas essas deficiências causadas pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, vaidade, tudo esse quadro. Eu estou com muito medo de falar hoje essas coisas no pronome no plural. Porque é uma maneira que eu tenho de dividir com os outros a minha encrenca. No fundo, eu estava pensando, eu estou dividindo com os outros a minha encrenca, porque eu dividindo as minhas culpas com todo mundo, eu sou mais um. Então, pago uma parte da cota lá da encrenca e acabou. Parece que a coisa é muito menor. É menor. Entendeu? Agora, eu tenho que ser verdadeiro, olhar, não somos nós que somos isso tudo. Eu, Antônio de Pádua Gomes Barbosa, sou tudo isso ainda. Sou ainda tudo isso que eu acabei de citar. De orgulhoso a violento. Eu pratico tudo isso, Marta. Não vou querer enganar ninguém. Eu estou com o Evangelho de Jesus Cristo na minha frente aqui. Como é que eu vou mentir? Não tem como. Eu sou tudo isso. E tenho que fazer uma força muito grande para deixar de ser. Claro. E sei que é uma força complicada. É difícil, não é fácil. Então, cada vez que eu leio isso aqui, me deixa assim meio nervoso, aflito, porque, puxa vida, mas eu não consigo pôr isso em prática, gente. Eu não sei se eu vou sair daqui, vou ter algum atrito no trânsito, uma discussão no prédio, eu não sei, porque tudo pode acontecer. E eu fico pensando, puxa, mas eu tenho que me livrar disso. E nós estamos agora vivendo uma época que nós estamos tendo muitas ajudas. Você veja o caso, não só na nossa doutrina espírita, mas nós temos agora um Papa que está trazendo uma série de coisas, situações que excitavam em mim e em todos, agora eu vou falar no plural, todas essas coisas, orgulho, vaidade, violência. Contra A, contra B, contra C, contra o cara que não é casado, contra o cara que é homossexual, contra o cara que é... E o Papa está tentando harmonizar isso. E por dizer coincidência ou não, essa mensagem que nós vamos estudar hoje aqui é mandada por Francisco Xavier. Quem é Francisco Xavier? Está aqui. Francisco Xavier, conhecido como apóstolo das Índias, amigo e discípulo de Inácio de Loyola. Nasceu no castelo de Xavier, em Navarra, no ano 1506. Célebre por suas numerosas missões na Ásia Oriental e no Japão, onde esteve a serviço de Portugal.
Em 1542 foi para a Índia, chegando a Goa, antiga colônia portuguesa, nos primeiros dias de maio. Desencarnou naquela cidade em 1552, sendo ali sepultado. Agora, por que eu estou fazendo questão de ler aqui essa mini biografia do Francisco Xavier? Porque, às vezes, muitas pessoas não sabem. Muitas sabem, claro, mas outras não sabem. O Papa atual, Jorge Mário Bergoglio, ele escolheu o nome de Francisco. Muita gente pensa que é homenagem ao Francisco de Assis. Não é. É homenagem ao Francisco Xavier. Porque ele é jesuíta, como era jesuíta o Francisco Xavier, que está aqui, discípulo de Inácio de Loyola. Então, ele é da ordem dos jesuítas. Então, esse Papa Francisco, ele tem este nome, adotou esse nome, em homenagem a esse senhor, esse espírito, que está mandando uma mensagenzinha para nós aqui. Então, vocês vejam a importância das pessoas, dos personagens que estão mandando mensagem para nós. A próxima mensagem, que nós vamos estudar no outro programa, é de Santo Agostinho. Então, gente, olha quem é que está trazendo para nós orientações. Então, o Antônio tem que se esforçar, quando lê isso aqui, para tentar diminuir toda essa gama de defeitos que ele ainda traz. Porque essa gente aqui teve um trabalho muito grande para mandar essas mensagens. Você acha que não tinha uma fila enorme de espírito de luz querendo mandar mensagem? E só foram esses os escolhidos? Tem algum mérito nisso. Então nós temos que ficar atentos a isso. Olhar para o espelho e dizer: eu sou ainda muito orgulhoso, muito metido a besta. Vou tentar diminuir isso, porque isso é a causa de todos os meus males. O nosso irmão Francisco Xavier nos diz o seguinte: que irão pensar de mim, dizeis muitas vezes, se eu me recusar a reparar o que me é cobrado, ou se eu não exigir reparação de quem me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas aqueles que são iluminados pela luz do progresso intelectual e moral dirão que procedestes segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por uma palavra dita por um de vossos irmãos, muitas vezes impensadamente, ou até mesmo inofensiva, vosso orgulho se sente ferido. Respondeis a ele de uma forma agressiva e daí surge uma provocação. Eu dei aqui o exemplo. Começa com orgulho, termina na violência. Você viu? É uma ordem. Seguindo orgulho, egoísmo, inveja, vaidade, vai seguindo. Não vai chegar na violência. É o que ele está dizendo aqui. É verdade. Antes de chegar ao momento decisivo, indagai de vós se agistes como um cristão. Se privardes a sociedade de um de seus membros, que contas prestareis a ela? Pensaste no remorso que ireis sentir por tirar de uma mulher o seu marido, de uma mãe o seu filho, dos filhos o seu pai e o seu sustento? Certamente, aquele que ofende deve uma reparação ao ofendido. E não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente, pelo reconhecimento dos erros praticados, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, é preciso reconhecer que muitas vezes ele pode ter sido gravemente atingido, tanto em sua pessoa quanto em relação àqueles que lhe são caros. Não é somente o amor próprio que está em jogo. O coração está ferido, sofre. Mas além de ser estúpido arriscar sua vida contra um miserável capaz de cometer uma infâmia, será que ele, sendo morto, a infâmia que ele cometeu, qualquer que seja, deixa de existir? É que eu digo, o cara morre e a fama na boca das Matildes vai continuar. Exatamente. Não vai sumir, não. Capaz até ficar anotado em algum livro. O sangue derramado não dá mais valor a um fato que, sendo falso, deve desaparecer por si mesmo, e que, se for verdadeiro, deve ser oculto pelo silêncio. Portanto, nada restará além da satisfação da vingança saciada. Então é o que eu digo, não é a honra ultrajada, é a vontade de se vingar e não aceitar o orgulho ferido. Porém, triste satisfação esta que muitas vezes ainda nesta vida deixa dolorosos remorsos. E se é o ofendido que morre, onde está a reparação? É isso que ninguém consegue me explicar na lógica do duelo. Por quê?
O cara é ofendido. Aí sai pro duelo com o ofensor. E perde o duelo. Piora mais ainda a situação. Numa boa, nunca entendi. Só em filme de faroeste é que morre sempre o bandido. Claro. No duelo, aqueles duelo de revólver, na rua principal lá da cidadezinha do faroeste, é que sempre morre o bandido. O mocinho sempre vence. Mas na vida real, pode morrer o mocinho, não pode morrer o cara que estava com a razão. Então eu nunca entendi muito bem a lógica do duelo. Quando a regra de conduta dos homens for a caridade, eles ajustarão seus atos e suas palavras a este ensinamento. Não faças aos outros o que não desejas que os outros te façam. Aí então todas as causas de desentendimentos desaparecerão, e com elas os motivos para os duelos e para as guerras, que nada mais são que duelos entre povos. É a mesma coisa. E essas guerras são duelos entre povos, é verdade. Mas, na realidade, é um duelo entre os manda-chuvas dos dois lados, que, em vez de duelar cada um com sua pistola um contra o outro, ou cada um com seu sabre, manda um bando de soldados brigar com outros soldados do outro lado. E ficam no castelo ali, tomando seu champanhe, esperando o resultado. É verdade. Não vão nem na frente lá, como Júlio César fazia, pelo menos não, na época do Império Romano. Entendeu? Não, eles ficam aqui e mandam os outros soldados lá para defender o seu orgulho, que ofendeu a minha bandeira, ofendeu a minha nação, ofendeu a minha religião. Vocês estão vendo aí esses suicidas, esses homens-bomba que existem aí, por causa de que ofendeu a minha religião e vai e joga uma bomba dentro de uma igreja, como houve há pouco tempo na Nova Zelândia. Então, gente, é um distúrbio completo. Como você falou no programa passado, o caso daquele julgamento de Deus. Naquela época ainda havia uma atenuante da ignorância. Claro. E eles faziam aquilo assim, achando que realmente Deus ia dar o veredito certo. Deus não vai permitir que o inocente seja prejudicado. Mas na época de Kardec, já não se aceitava mais isso, porque eles sabiam que não tinha nada a ver com Deus aquela história. Então estão usando o raciocínio deles para isso. E insistiam em continuar com o duelo. Então não tinham nenhum motivo plausível para achar que isso fosse uma coisa justa. Ainda mais quando o ofendido perdia o duelo. Não há coisa mais sem sentido para mim isso. Você vai sair numa briga, você tem razão e perde a briga. A coisa fica cada vez pior. Além de ficar com a ofensa, ainda fica com o olho roxo. Exatamente. Então eu estou fazendo eu mesmo um esforço grande para conseguir eu mudar essas coisas em mim. Porque eu sinto que ainda tenho esses ímpetos de reagir às coisas que não me agradam dessa forma, porque me incomoda. Se me incomoda, eu tenho que saber por que está me incomodando isso que falaram, ou isso que se puseram. Por que isso me incomoda? Só pode ser o meu orgulho. Impor a minha palavra sobrepujando a outra, o quadro é diferente. Se eu ganhar a parada, outra pessoa pode se sentir menosprezada, diminuída, inferiorizada. E se eu perder, eu vou continuar me incomodando. Eu estava me incomodando antes. Se eu perder, 2 motivos para me incomodar. O incômodo que já tinha e mais o incômodo de ter perdido. Então, eu tenho feito, hoje em dia, esse raciocínio, como nós estávamos falando também aqui no intervalo, das pequenas coisas, porque não adianta eu querer deixar de ser orgulhoso naquelas coisas gigantescas, terríveis que podem acontecer, se eu não tiver treinado nas coisas do dia a dia. Se eu não tiver treinado a suportar algumas coisas que eu não gosto, no dia a dia, as pequenas coisas que dá para engolir, aquele sapinho que é aquela perereca que acharam lá naquele arco metropolitano, a perereca que era o tamanho da minha unha. Essas aí é fácil de engolir, não pode ser um sapo cururu. Então, quando for um sapo cururu, eu vou discutir, mas por enquanto são aquelas pererequinhas lá do arco metropolitano, então dá para relevar. Dá para fazer um esforço. Porque tem certeza que nesta hora
Os meus amigos espirituais que estão torcendo por mim vão olhando, ele está se esforçando, olha só, ele está engolindo uns mini sapinhos aí, vamos ajudá-lo, porque ela está mostrando aí que no futuro ele vai ter um sapo cururu daquele bem grande para encarar. E aí você vai estar treinado. Exatamente. O suficiente. E vou estar com escora. Claro. Além do treinamento, tem gente você ali, vai ter... a torcida toda Isso, a favor. a torcida Por a favor. ele treinou tão bem, acertou acertou todos os chutes aqui no treinamento, todas as cestas de arremessar ele acertou. Entendeu? Então, vamos que na hora do jogo ele vai jogar bem. Isso. Na hora de enfrentar lá a seleção húngara do Armando Nogueira, ele vai jogar bem. E aí, eu penso assim agora. Porque eu me considero com as minhas tarefas sendo executadas. Estou executando as minhas tarefas que foram me encomendadas quando eu vim para essa encarnação. Estou tentando dar conta delas. Mas se eu ficar perdendo tempo com esses detalhes muito pequenos, eu não vou me preocupar com aquilo realmente que é o importante, que é o sério. A cada sapo que você não quiser engolir, com certeza você vai se desviando do caminho. Tá ali, Antônio, você aprontou, agora você está levando o reverso. Não quero nem saber o que eu aprontei para não ficar triste comigo mesmo. Claro. É o que minha mãe dizia, eu não sei o que eu fiz, mas que eu fiz. Então, só aconteceu aí por ter algum motivo, de graça não é. Então, talvez seja isso que eu sinto, que eu gostaria que as pessoas entendessem. Se eu tenho alguma coisa a passar para as pessoas, por causa da minha idade, que eu já cheguei a uma idade que posso dizer, não, Antônio tem algum tempo de vida que ele já vivenciou algumas coisas, então ele pode pelo menos passar alguma experiência de qual seria talvez o caminho menos sofrido de se seguir. Seria isso. Eu falo isso para meus filhos. Melhor agir assim. Eu já vi esse filme. Então, se acreditam em mim, façam desse. Mas, bom, fiquem à vontade, mas se querem ganhar tempo, cortar o caminho, aceite isso aí como jogo jogado e não discuta. Vá à luta. Vá em frente. E as coisas vão acontecer pro seu interesse, pro seu bem. Vai acontecer tudo que você quer. Fica tranquilo, eu falo para meu filho, minhas filhas, falam, vai acontecer, vocês não se preocupem. E eu falo isso não é porque eu estou recebendo uma mensagem, estou recebendo uma inspiração espiritual, não é nada disso. Eu falo porque é matemático. Se você age conforme as leis naturais, as leis divinas, as coisas têm que dar certo, Marta. Sem dúvida. Não vai ser agindo contra essas leis que vai dar certo. Então são todos esses espíritos aqui falando. O próprio Cristo falou. O capítulo é sobre uma palavra do Cristo: amai os vossos inimigos. Isso tem que ter um motivo, tem que ter uma base. Isso não pode ser, ele não falou isso por falar. Claro. E a gente pensa, né, Antônio, que além de você, quando você parte para a violência do duelo, né, por mero orgulho, além de você ficar naquela situação desagradável, aquele impasse, aquele clima hostil, né, você ainda tem um compromisso. Porque naquele momento em que você não quer engolir o sapo e revida, né, é um revide, é uma vingança. Né? E você está compromissado pelo duelo, pela vingança, pelo ódio que você sentiu que te levou àquilo e pela violência em si. Então, lógico que você se compromete. Você arruma um compromisso para o futuro. Quer dizer, isso é pior ainda, imagina. Né? A gente já não consegue dar conta das nossas dificuldades, ainda vamos arrumar mais para o futuro. E aquilo que diz aqui que eu tinha dito em alguns programas passados. Às vezes o outro fez aquilo sem querer, sim, por ignorância, exato, inadvertidamente. E eu não. Eu vou fazer de cabeça feita, de caso pensado. Refletindo. Entendeu? Sabendo o que estou fazendo. Isso. Então, ele, coitado, se perdeu o duelo, isso, já até pagou aquilo que ele fez de errado. Agora, eu assumi uma conta grande, não sei se vai ter um duelo casca grossa pela frente depois para encarar, porque estou fazendo uma coisa premeditada. Talvez passar por uma situação de injustiça. Vai ter que
Ou vai querer encontrar um cachorro muito maior que eu vou ter que engolir o sapo. Agora vai ter que engolir e já acabou. Ou engole, escolhe. sem alternativa. Ou engole. São as duas alternativas que restam. Então, eu tenho pensado nisso ultimamente, refletido, falo, se alguma vantagem tem que tirar do tempo que eu estou aqui nessa existência, tem que ser isso. Claro. É não me aborrecer mais. Não me aborrecer, não esquentar mais a minha cabeça. Mesmo que seja um troço chato, desagradável, horroroso, mas tenho que fazer um esforço para não deixar essas coisas, nem as pessoas que as provocam, influenciar no meu bem-estar. Porque quando a gente para pensar, né, que a gente se deixa arrastar por tudo isso, por todo esse processo, né, esse encadeamento, né, do orgulho, que é acionado pelo orgulho, e aí vai embora, né? Raiva, vingança, ódio, e etc, etc. A gente se sente mal, né? Se sente mal com aquela situação e dá prosseguimento ao problema, né? Porque você dá vazão àquilo, a pessoa, então, logicamente, naquele clima hostil, acaba também, por sua vez, revidando, né? E o clima fica insustentável. Quer dizer, você cria para você o que você falou, né? O mínimo que a gente pode ter de sabedoria, né, e ganhar com a experiência da idade é você ter a sabedoria de refletir sobre determinadas coisas e não ficar se aborrecendo à toa. Mas o aborrecimento que se desenrola, né, a partir desse momento em que você não refreia o teu orgulho, né, e que vai acabar no duelo, é uma coisa impressionante. Vai acabar na violência. Na violência. Na violência doméstica, como você está falando do feminicídio. Isso. Vai acabar na violência na rua, vai acabar em tudo. Exatamente. E a gente depois reclama que o mundo está violento. Isso, e você lembrou uma coisa muito atual e importante mesmo, porque faz parte do nosso dia a dia, né? Aquelas brigas horrorosas de torcida. Que você diz, meu Deus, eu estou diante de quê? De bandidos? Porque isso não são torcedores, né? Quem faz isso. E aquilo só vai, digamos assim, fomentando, né, a permanência desse clima hostil e de ódio, de violência entre nós na sociedade. Né? E ao passo que os espíritos nos dizem, isso são vestígios de barbárie. Olha, vestígios de barbárie é para a gente eliminar, não é para você alimentar. Que orgulho é esse de ser igual a um bárbaro? Isso. Eu me orgulho de ser igual a um bárbaro? Isso. Isso cabia até o século XVIII, né? Até o início do século XIX, você vê. No século XIX, aquilo começou a desaparecer. Porque não cabia mais. Né? Então, a gente, no século XXI, ainda vai persistir, continuar alimentando isso? E se a pessoa fizer uma análise profunda sobre si mesma, ela vai ver que todas essas atitudes estão contribuindo diretamente no seu estado saudável. Claro. No seu corpo físico, claro, seu dúvida. Corpo somático, na sua mente. As pessoas estão estressadas, estresse é o esgarçamento dos seus controles, sejam físicos, sejam emocionais, morais. Você está no estresse, na situação limite, porque você não está conseguindo lidar com as situações que não lhe agradam. Pois é. Simples assim, Marta, né? Simples assim. E aí, sob a supervisão técnica do nosso querido Pablo, que eu não havia falado, né, nós vamos nos despedir porque precisamos acatar, né, e administrar essa orientação que ele nos diz. É uma situação desagradável que nós temos que aceitar. Temos que aceitar. Queridos amigos ouvintes, então a todos, muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas,
de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.